Ok. Antes disso, vamos com a palavra de oração. Pastor André, nos abençoa com a palavra de oração, por gentileza. Oremos, meus irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar juntos a aprender a tua palavra. Pedimos ao Senhor que abençoe esta aula, Senhor, a vida do pastor Zanelato e todos os seminaristas, que possamos estar com a mente pronta a ouvir a tua palavra e recebê-la, guardar no coração, para pôr em prática em nossas vidas, Senhor. Nós oramos isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. No meio do módulo, eu vou indicar um livro para vocês. É um livro bem exaustivo sobre evangelhos. Para mim, é um comentário mais profundo que eu já vi até os dias de hoje, que é da editora, depois eu vou ver qual é a editora aqui, é um comentário exaustivo sobre os evangelhos. Para mim, é uma coisa assim extraordinária. Só quem gosta mesmo e tem tempo de ler, gosta de ler, vai ler ele é bem exaustivo. Para mim é um dos melhores comentários, acadêmico, mas assim, dá para você entender, né? Além do livro do Ibade, que vocês vão receber, sobre evangelhos, sobre evangelhos. E depois eu quero indicar esse livro para vocês, que é interessantíssimo, né? Depois eu vou procurar ele aqui, dessa grossura, um canilhaço de um livro assim. Não é tão simples você ler, não é livro de cabeceira, que você vai deitar, vou ler. É um livro para você, é teológico, visão muito profunda, tudo, visões acadêmicas, cartas brancas. O que é cartas brancas? Pessoas de fora que vão enxergar o evangelho e vão dar opiniões e vão chegar ao consenso que não tinha como os evangelhos serem inventados pelos discípulos, como prega o neoliberalismo, né? A teologia neoliberal, e evangelho também é uma coxa de retalho, muita coisa não bate, não dá para acreditar em tudo. Tem essa teologia que quer desconstruir, né? A alta crítica. Então, esse evangelho vai, esse comentário, ele vai, como é que se diz? Ele vai na veia, ele vai pegar filósofos, céticos, tudo, cartas brancas chamado, e vão falar, lê esses textos e vê se tem alguma coisa que os discípulos puderem inventar para trazer um heroísmo para Jesus, porque ele fracassou, como diz o gnosticismo, o agnosticismo. Eles vão chegar à conclusão de que não teria como inventar tudo aquilo. Os evangelhos, não tem como inventar. Não tem como 4 homens, escritores, ou escrever de uma maneira com visões diferentes, ênfase diferente, mas que falam a mesma coisa. Não tem como ter inventado aquilo, ter inventado histórias fictícias, falácias, né? Como Jesus fracassou na cruz, então vamos fazer dele um herói, um mártir, né? Não é bem isso. Então, é interessante esse comentário, porque ele vai trazer, assim, uma leitura bem profunda. Se você quiser se aprofundar, não é obrigatória, mas eu recomendo, porque Joseph Doré, que é o que organiza o Joseph Doré. Você tem a Universidade Católica de Paris, PhDs que estão ali, você tem filósofos de todos o mundo, os mais renomados da contemporaneidade, que vão comentar sobre partes narrativas desses evangelhos, e vão chegar num consenso que Jesus era uma figura extraordinária, humanamente, não só divinamente, humanamente falando, Jesus foi uma figura extraordinária, não tem como fugir disso. Mesmo que aqui a gente queira defender o cristianismo porque somos cristãos, crente, não é isso. Quem é de fora enxerga a mesma coisa. Era uma mente brilhante. Jesus foi Deus, mas como homem, ele foi uma mente brilhante. Não tem contra-argumento. As narrativas dos evangelhos, os discípulos andarem com ele 3 anos e inventar tudo que aconteceu ali por capricho, por fazer dele um herói que não seja, né? Realmente, de fato, ele foi uma figura histórica que conseguiu mudar a história da humanidade, e nós vamos provar isso nos evangelhos. Já vou de cara aqui trazer para vocês: os evangelhos não são uma categoria de biografia, precisa tomar cuidado com isso, não é uma biografia de Jesus, porque biografia, se fosse biografia, se contava a infância dele, não é?
Ele é um estilo literário da época que remonta a um tratado de obras de figuras emblemáticas que se escreviam no Império Romano, trazendo só o que importa. Obras, fatos, ensinamentos, não preocupado com biografia, se ele nasceu aqui e ali, se bem que o Evangelho trata isso, claro, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas, então, evangelhos não são biografias, só tomar cuidado com isso. Biografia é muito mais metódico, né? Não tem nada de metódico ali. Ali é uma categoria de... também não é um livro histórico, mas é um livro onde se traz as proezas, as obras. As figuras céleres da época se retratavam na categoria dos evangelhos. O evangelho de César, dos Césares, os imperadores, por exemplo. Cada imperador tem a sua biografia, os seus feitos. E nem todos eles também traziam infância. Trazia, geralmente, já direto ao assunto. O que ele veio aqui para fazer? O que esse imperador deixa como legado? O que ele fez? Então, outras figuras também vieram na época, nesse emblema dos evangelhos, né? Mas, para a religião cristã, os evangelhos trata aí realmente da vida e obra de Jesus Cristo, mas não como uma biografia. Os evangelhos é uma biografia de Jesus. Não é biografia, é diferente. Ele traz, logicamente, a trajetória, onde ele passou, a geografia, o que ele fez, mas não é comumente apenas uma biografia, né? Que alguém pensou. Porque se fosse biografia, se combinava. Mas a biografia se embeleza um pouco. Pai, nasceu ali, fez isso. Então, é mais emblemático, né? Os evangelhos não é uma biografia. É uma narrativa da vida e obra de Jesus Cristo. E ele não escreve nenhum evangelho. Ele vem na semelhança... parece uma semelhança do grande filósofo chamado Sócrates, que também não escreve nada, os seus discípulos escrevem sobre ele, era comum isso acontecer. Sócrates também foi o maior dos filósofos e não escreve nenhuma biografia, não escreve nada. Mas Platão e Xenofonte, foi os dois principais discípulos de Sócrates, escreveram sobre ele. E Jesus nem pediu isso. Registrem, vem aqui, vai copiando o que eu estou fazendo. Ele nem pede. Mas foi tão grande a proeza que ele faz, a obra que ele faz, que não dá para deixar passar. É mais ou menos assim. Nós temos que escrever algo acerca disso. Não é possível. Não tem como ficar calado, né? E é o que acontece com Jesus. Com Sócrates também. Jesus é muito mais ainda, porque Jesus é a figura mais voltada para o religioso, né, do que Sócrates, que é filosofia, um pouco desvencilhado aí, a questão. Mas, só para de cara a gente entender que os evangelhos não são uma biografia de Jesus. É bem mais do que isso, né? Ele vai mostrar atos, obras, fatos, narrativas, ensinamentos, doutrinas, mais preocupado com isso, porque por isso que não conta a infância de Jesus. O que ele fez na infância? Ele era uma criança normal, brincava, fazia arte, mesma coisa. Com a criança que não faz arte, né? Toda criança faz arte. Então, Jesus também era uma criança judia normal, né? Que foi à sinagoga com seus 6 anos, que saiu da sinagoga com seus 12 anos, lá no templo, quando ele está com os doutores sendo interrogando, e aí ele vai seguir, aí sim, começa a partir dos 30 anos, seguir a sua obra. Por que 30 anos? Por que Jesus começa o ministério com 30 anos? Alguém sabe? Por que ele começa com 30 anos? Não sei se eu já comentei em alguma aula, né? Se vocês lembram disso. Por que ele começa? Por que ele não começa com 12, mesmo estando entre os doutores? Ele não começa o ministério ali. Com 12 anos, ele já é emancipado lá. Por que 12 anos? Porque Maria já está 3 dias longe dele, os pais, e ele está sozinho. Como é que uma mãe esqueceu o filho se não fosse emancipado? Como é que a mãe esqueceu um filho com um filho? Porque é lógico que ela ficou preocupada com ele, porque ele demora a retornar, mas ele estava com outras caravanas. Ele está se formando no Bar Mitzvah, se torna o filho da Torá, a criança, a jovem feminina, a mocinha se formava com 12 e o rapaz com 13, depois que passasse pela sinagoga, dos 6 aos 12 anos, aos 13.
ele está quase com 13 anos, ele está sendo interrogado pelos discípulos, pelos escribas do templo. Por quê? Porque ele está, praticamente era um teste oral, né? Para ver se ele ia passar no Bar Mitzvah, se tornar um filho da lei, pegar o seu diploma. E ele acaba surpreendendo até mesmo os doutores da lei. Eles ficaram assim, que adolescente prodígio que é esse? Quer dizer, adolescente, mas já independente. Porque quando se tornava filho da lei, filho da Torá, já era independente. E já, por exemplo, Jesus já respondia criminalmente, civilmente, por qualquer ato com 12 anos ali. Porque a expectativa de vida era muito baixa na época. Se vivia o máximo 60 anos era muito. Quem tinha 60 anos era como se tivesse 85, 90 anos hoje. A expectativa era mais baixa. Então, Jesus morre com 33 anos. Ele morre com uma vida não muito ancião, faltava 30 anos para a velhice mais, né? Mais uma meia vida aí. Ele morre novo, né? Mas não tão novo como nós pensamos, né? É como se fosse hoje, se Jesus morresse hoje com 55 anos, mais ou menos, né? Então ele teria essa expectativa de vida. Quase um ancião, né? Quase um ancião. Mas é interessante, eu vou projetar alguns slides para a gente começar a tratar de cada livro, mas já como porta de entrada, é interessante a gente entender essa questão de que Jesus foi uma figura histórica porque ele existiu, isso é comprovado pela história, mesmo a secular, Flávio Josefo, contemporâneo de Jesus, vai falar que existiu essa figura histórica lá chamada Jesus, que fazia muitos milagres mesmo, Nazareno. Então, há uma fonte de Flávio Josefo que fala sobre ele, e outra fonte romana também, que depois eu vou buscar, que vai relatar sobre também os fatos de Jesus. Um pequeno comentário, mas comenta que existiu ali um homem que era prodigioso, né? Que era prodigioso como Jesus, que era Jesus. Vou projetar aqui. Isso, eu perguntei, mas eu não deixei responder. Porque era a idade de que um sacerdote, até um profeta, exercia a sua função, né? Com 30 anos. Então, ele tinha que esperar até os 30 anos, porque menos de 30 as pessoas não iam confiar nele. Ainda mais na época de Jesus, que uma criança não valia nada. Quando Jesus pega uma criança e coloca assim, olha, vocês querem ser como, vocês querem ser o maior? Toma tá vendo essa criança? Vocês têm que ser como essa criança. O quê? Uma criança não ensina ninguém. Os rabinos não tinham nenhuma afeição por criança, apenas para ensinar a Torá, mas o que uma criança poderia ensinar para um rabino? Pois a criança vai ensinar isso para os discípulos. Percebe como Jesus pega uns exemplos fora da curva para poder exemplificar o reino? Uma criança não valia nada na época, em termos de ensinamento, claro. Uma criança ensinar um rabino? Ensinar um sacerdote? Nunca. Pois ele pega uma criança e fala, tá vendo essa criança aqui? Se vocês não forem igual ela, vocês não entram no reino de Deus. Acabou. Os discípulos, eles também estavam acostumados com aqueles sermões farisaicos, aquelas seitas farisaicas legalistas. Sabe de tudo isso. Como é que é? Ele vai pegar uma criança, eu tenho que ser igual essa criança para entrar no reino, mas uma criança vai me ensinar o quê? Pois é. Criança, ela pode brigar com você agora, com o amiguinho agora. Na outra hora, tá de bem com ela. No outro dia, veio, tá tudo de bem, não esquece mais de nada. Não lembra de nada. Contende, vai lá, mas no outro dia tá tudo sob controle. Então, a criança tem um coração quebrantado, ela é muito inocente, né? Ela briga por um brinquedinho ali com o amiguinho e tal, mas depois tá tudo bem. Não fica com, sabe, vou ficar anos sem conversar com ele porque falou mal de mim. A gente é muito. A gente precisa ser igual criança, né? É verdade. Falou de mim, não quero passar longe dele. A criança não. Se o amiguinho briga, do outro dia tá tudo junto. A mãe levou na casa do amiguinho, brinca de novo. Esquece o passado. Então a criança, ele pega exemplos, Jesus pega exemplos de que ninguém pegava na época. Então, para atualizar a Torá, é isso que ele fez. Para dar uma ênfase melhor na Torá, através dos seus ensinamentos dos evangelhos, né? Então, é isso que vai marcar a figura histórica de Jesus. Deixa eu colocar aqui o slide aqui, espera um pouquinho.
Vamos lá, vamos falar dos evangelhos. O que é evangelho? Está aqui o Minions. Quem conhece o Minions aqui? Vamos contrair um pouco aqui para... O que é? Alguém já assistiu Minions aqui? Minha filha assiste direto aqui, né? O que é o evangelho? Etimologia do evangelho. A palavra evangelho advinda do grego, sempre do grego, né? Porque a linguagem da época era o grego. Evangelion, eu, bom. Angelion, mensagem, anjo que envia uma mensagem, né? Então, é como um anjo bom que enviava uma mensagem. Lembra que Gabriel chega a Maria? Que traga boas novas de alegria, Maria, né? Os pastores que viram os anjos lá na calada da noite, tragam boas novas e salvação. É isso, né? Evangelho é boas notícias, boas novas. Olha que lindo, né? Palavra linda. Manter o significado de boa nova, boa mensagem, boa notícia. Olha só, nós temos a mensagem de uma boa notícia para a humanidade. Vocês são pecadores, mas Deus já proveu um cordeiro que vai resgatar, que pode tirar vocês dessa situação de pecado, de calamidade pública, né? Ou seja, o pecado. Definição. Evangelhos são os 4 primeiros livros. Só um tantinho, pessoal, peraí. Desculpa aqui uma interrupção, pessoal. Minha esposa foi pegar um negócio aqui de escritório que ela esqueceu. Geralmente ela pega tudo, mas ela esqueceu hoje. Uma bolsa dela aqui. Então, os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, já sabem disso, que contam a história da vida terrestre de Jesus e sua doutrina, seus ensinamentos, né? Existem outros evangelhos. Vamos começar com os apócrifos. Vamos começar ao contrário aqui para chamar a atenção. Os 4 nós já conhecemos. Existem outros evangelhos. Foram escritos centenas de evangelhos ao longo da história. Centenas, não é pouco. Porém, muitos deles eram fantasiosos, por isso não foram aceitos. Outros possuíam doutrinas contrárias à fé cristã. E outros ainda altamente heréticos. Por isso, no ano 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, no qual foram escolhidos apenas os 4 evangelhos ditos canônicos, pois fazem parte do cânon. Já falamos sobre cânon aqui, tradução bíblica, que é um cânon, uma regra, um limite, pois fazem parte do cânon bíblico. O Concílio de Nicéia foi chamado por Constantino e teve participação de 250 bispos, segundo Eusébio de Cesareia, né? Ou até 318, segundo Atanásio. Então, teve entre 250 bispos a 318 bispos. Constantino ofereceu aos bispos comodidades, ele bancou eles vindo de todos os lugares do reino Império Romano para Nicéia. Transporte, estadia, tudo, alojamento, tudo pago pelo Império, porque Constantino era importante ele definir essa doutrina cristã. Esse limite, porque havia muita intriga, né? E começou a ter, por exemplo, como Ário, né? Começou a pregar a doutrina de Jesus ser menor que o Pai, aquela questão lá de inferioridade. Vocês vão aprender isso aí em seitas, em cristologia. Quem não teve cristologia vai ter esses históricos lá. Lembremos que a religião cristã, nesses tempos, era majoritária, unicamente, somente no Oriente, enquanto no Ocidente era minoritária ainda. Nicéia foi escolhida por ser um lugar facilmente acessível à maioria dos bispos, meio que centralizado para os bispos do Oriente. Especialmente aos da Ásia, Síria, Palestina, Egito e Grécia, Trácia e Egrise. Ou seja, toda a cristandade da época, foi convidada a participar em assembleia eclésia, decidir com a ajuda do Espírito Santo sobre esses evangelhos. Vamos ver alguns apócrifos, alguns evangelhos que
foram redigidos, mas não foram aceitos. Primeiro, isso vai ser introdução bíblica. Por que não foram aceitos esses evangelhos apócrifos? Primeiro, só era para ser aceito evangelhos que fossem redigidos no primeiro século, por apóstolos ou, no mínimo, discípulos dos apóstolos. Qualquer livro que seja da categoria de evangelhos ou cartas. Esses aqui foram a partir do segundo século. Passou muito tempo, então não era possível. Mas vamos ler alguns trechos de alguns evangelhos apócrifos, né? Que não foram aceitos. Evangelho de Filipe. Além de declarar que Deus é olha só, além de declarar que Deus é um devorador de homens, apresenta Maria Madalena como possível companheira de Jesus. Está no Código da Vinci, de Dan Brown. Aliás, eu recomendo para vocês, e é bom assistir algumas trilogias, né? Hoje tem muito, não só por escrito, livros, mas também vídeos e filmes, a trilogia do Código da Vinci, né? Do Dan Brown. Primeiro o Código da Vinci, depois Anjos e Demônios, e depois o Inferno. Eu já assisti, é muito bom. O professor Langdon, que é historiador de Harvard, o maior historiador da antiguidade na época, ele vai desvendar alguns mistérios do Illuminati e tal. É interessante. Mas o primeiro Código da Vinci, eles tentam desmascarar Jesus. Qual que é o propósito de Dan Brown? Era dizer que a igreja foi enganada por muito tempo. Jesus tinha uma companheira, que era Maria Madalena, e teve filhos com ela. No filme você vai ver esse episódio. Ou se você ler o livro, Código da Vinci também, que aí é mais detalhado, até melhor. Mas o filme também é bem interessante, é bem detalhado. O apócrifo influenciou o Código da Vinci, né? Ele vai dizer que Jesus teve um caso com Maria Madalena, ou casou com Maria Madalena, ele era uma apóstola, aquele que se casa com Jesus, e há uma linhagem, uma descendência que vai parar na França, inclusive, que é da descendência do sangue de Jesus. E eles procuram lá o Santo Sudário, né? A questão do Santo Sudário. O que é o Santo Sudário? Onde Jesus morreu e colocou o rosto ensanguentado e alguém guardou. A companheira do Salvador era Maria Madalena. Ele a amava mais que a todos os discípulos. Olha lá, isso está no livro de Filipe. Está no Evangelho de Filipe. Tem um trecho, olha só. Está lá escrito: a companheira do Salvador era Maria Madalena. Ele a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-las muitas vezes na boca. Isso está escrito lá, no Evangelho de Filipe, segundo século, né? Eles lhe disseram: por que você a ama mais do que a todos nós? Então, veja, por isso não foi aceito pela cristandade. Não tinha base para isso. Jesus não teve coerência a esse relato, mas estava no Evangelho de Filipe. Está até hoje no Evangelho de Filipe, que é apócrifo. Depois eu vou mostrar o quadro da Vinci. Inclusive, no filme do Da Vinci mostra um símbolo da fertilidade entre... Eles estão no quadro da ceia de Da Vinci, que para mim é espetacular. Eu sou amante da história da arte. Eu quero até comprar um quadro grande para deixar aqui, da ceia, né? É muito caro, um quadro bom é muito caro. Então, por isso que eu não comprei ainda. Mas tem lá, o Dan Brown vai dizer, os gnósticos, que tem o símbolo da fertilidade, onde Jesus está recostado em Maria Madalena ali, né? Depois eu vou mostrar essa figura aqui. Evangelho de Judas, revelado em 2006, teria sido escrito por Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Ao contrário do que contam os 4 evangelhos canônicos, Judas seria o discípulo mais fiel e próximo de Jesus. Segundo o relato, o mestre ordena ao seu favorito que o denuncie e guarde o segredo dos colegas. Era necessário que eu fosse traído, então me traia. É como se Jesus pedisse para Judas: vai lá e me venda para os romanos, porque eu tenho que cumprir a escritura. Olha só. Porque, então, Jesus respondendo disse, está aqui, deixa eu colocar aqui: você se tornará o 13º e se tornará amaldiçoado pelas outras gerações.
e você virá governar sobre elas depois. Então, é algo que foi meio que casado, segundo esse evangelho de Judas, onde Jesus pede para ele o vender. Veja, às vezes você nunca ouviu falar disso, mas isso existe. Né? São evangelhos apócrifos, né? Coletâneas, de trechos que estamos saindo trechos aqui para você. E aí tem, se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não é nós evangélicos que não é nos evangelhos que você crê, mas em você mesmo. Aqui não é nos, né? Não é nos evangelhos que você crê. Santo Agostinho de Hipona vai falar isso. Olha só, se você acredita no só que te agrada nos evangelhos e rejeita o que você não gosta, não é nos evangelhos que você crê, mas em você mesmo. Santo Agostinho. E tem outra aqui também, né? Tem um quadro aqui também que vai tratar aqui com os evangelhos também apócrifos, além de Filipe e Judas, evangelho de Pedro, olha lá, circulou provavelmente no século II. Não era a regra era, não é para aceitar nada depois do século I, porque está muito distante dos apóstolos, testemunho ocular de Cristo. Olha lá, século II, de autoria atribuída ao apóstolo Pedro, conta uma versão diferente da ressurreição de Cristo, que teria sido conduzido ao céu por 2 anjos. Motivo da proibição desse evangelho. Foi acusado de ser uma heresia denominada docetismo, dualismo. Ou seja, Jesus tinha, não é dualismo, Jesus parecia ter um corpo de carne, mas era um corpo de fantasma. Vocês vão ver isso aí em Cristologia. Segundo a qual Jesus era somente em espírito, e a sua aparência era apenas uma fantasia carnal, mas não era carne. Como ele passa pelas portas, ele come com os discípulos com o corpo de carne, mas é fantasma, eles vão se basear nisso. Descoberta. Foi encontrado um fragmento do texto por arqueólogos franceses na tumba de um monge no Egito, em 1886. Ó, foi encontrado um fragmento do texto desse aqui por arqueólogos franceses na tumba de um monge do Egito, em 1886. Então, ele foi rejeitado, claro. Isso é uma fantasia. Evangelho de Pedro. Tem as epístolas de Pedro, mas não o Evangelho. Evangelho de Filipe. Circulou no século III. Veja, nunca no século I. Possui histórias que não estão nos demais evangelhos da Bíblia, como as de que Jesus mudava de aparência para conhecer aqueles a quem se revelava. Era um camaleão. Além disso, sugere seu relacionamento com Maria Madalena, também. Já falamos lá sobre Maria Madalena. Ser a sua companheira, a quem ele beijava ela na boca constantemente na frente dos discípulos. Veja só. Motivo da proibição. Possui conteúdo gnóstico, dualístico. E afirma que só mulheres virgens entrariam no paraíso, o que inviabilizaria as famílias. Este evangelho de Filipe vai dizer, só mulheres virgens entrarão no reino de Deus. Então, qual que é a família que vai entrar quase? Ninguém. Não tem lógica. Por isso que foi rejeitado. Encontrado em 1945, eles foram encontrados muito depois, na idade contemporânea, 1886, 1945, em meus manuscritos enterrados num vaso na biblioteca de Nag Hammadi. Olha lá, em meus manuscritos enterrados. Evangelho de Maria Madalena. Não poucos fragmentos que restaram, nos poucos fragmentos que restaram, Cristo ressuscitado instrui seus discípulos a espalhar o gnosticismo e avisa que não deixou lei nenhuma. Esse negócio de lei, de ética, não deixou nada. Também afirma que Jesus transmitiu segredos a Madalena e somente a Maria Madalena. O texto é gnóstico, foi condenado como heresia no Concílio de Nicéia. Veja, todos esses aqui foram condenados no Concílio de Nicéia em 325. Descoberta. Uma parte foi descoberta em um mosteiro egípcio em 1896. Outra versão estava na biblioteca de Nag Hammadi. Evangelho de Tomé. Texto provavelmente do século I.
possui provavelmente, né? É o único do século I que não foi aceito. Possui 114 frases atribuídas a Jesus, em que ele afirma que a salvação vem do autoconhecimento e que a centelha divina está em cada um. É gnosticismo. Ou seja, que gnosticismo ele pregava? Que a salvação veio pelo conhecimento esotérico, místico, conhecimento, dualismo, né? Havia o Deus mau do Antigo Testamento, Jeová, que punia, que fazia guerra, pedia para rei Davi devastar a cidade, e o Deus bom, que é Jesus Cristo. Descoberta na biblioteca de Nag Hammadi em 1945. Então, veja por que eles não foram aceitos. Vou voltar aqui agora, vamos lá. Está aqui. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Deu para entender um pouquinho sobre essa questão dos evangelhos sinóticos, ou melhor, apócrifos? Nós vamos passar para os evangelhos canônicos. Alguma pergunta até aqui sobre os evangelhos apócrifos? Não dá para aceitar. O que vocês acham? Veja, mas é bom vocês, como aluno de teologia, conhecerem. Vocês podem se deparar com um estudioso aí da manhã, numa universidade, quando vocês forem para um curso até na vida secular, né? Enfim, a gente não tem muito problema aqui, atualmente, entre nós, a nossa comunidade pentecostal. Mas quando você sai para fora, você se depara com isso. Alunos, estudiosos, pessoas que estudam, né? Então, vão querer muitas vezes questionar, você tem que ter resposta para eles. O irmão André da Paz, e alguém perguntou do Evangelho de Enoque, né? O Evangelho de Enoque é o Evangelho apócrifo do Antigo Testamento, né? Não é do Novo, é do Antigo, né? Pode falar, pastor André. Pastor, dentro ainda dessa linha dos apócrifos, né? Quando falamos desses evangelhos, aparece também o proto-evangelho de Tiago. Sim, está datado de 140 depois de Cristo, né? Ele tem um foco na infância de Maria e de Jesus. O senhor pode falar sobre isso um pouquinho? O foco da infância do que da... Ele traz o foco na infância de Maria e de Jesus, né? Fala que Jesus ressuscitou um passarinho, que alguém matou um passarinho lá com estilingue, Jesus foi lá e ressuscitou o passarinho, pegou o passarinho saiu voando. Aberrações, fantasias, fantasiosos. Fala-se também de que uma criança brigou com Jesus, se me falha a memória, contendeu, e ele amaldiçoou aquela criança morreu. Então, tem umas aberrações que não têm lógica, são fantasiosos, né? Então, não tem muita lógica. Tiago é uma figura obscura para a Igreja Católica. Nós já falamos aqui, a Igreja Católica esconde Tiago até hoje, porque ele é meio irmão de Jesus. Então, para não dar vazão à virgindade, para não tirar muito o foco da virgindade de Maria, Tiago é meio... Então, o evangelho não muito... Nem o apócrifo é tão comentado, né? Porque é meio que deixado de lado. Mas é isso. São evangelhos que têm fantasias, né? Jesus amaldiçoou uma criança, ela morreu, que Jesus restou um passarinho, que uma criança lá matou um passarinho e foi o passarinho, né? Então, basicamente é isso que tem os apócrifos. Eles são muito, como é que se diz? Muito nesse sentido, né? Deixa eu ver aqui, alguém quer entrar aqui, peraí. Ok. Quem mais? É isso. A irmã Claudete, pode perguntar, fica à vontade. Pode, senhor pastor e pastor a todos. Esses livros que o pastor está comentando agora, ele teria que ser aceitos, né, para serem incluídos na Bíblia, no caso, se fossem livros verdadeiros e falasse a verdade sobre Jesus Cristo, né? Eles não foram aceitos porque eles inventavam e eles confabulavam uma história de Jesus Cristo, seria mais ou menos isso? Isso mesmo. São fantasiosos, são fábulas, né? Fábulas que não têm prova e não têm coerência
Primeiro, não tem coerência com a Torá. Lembra, a Torá é a base de tudo. O código a Torá ainda continua sendo a base dos evangelhos. Tanto é que Jesus vai falar assim, olha, mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? Né? Qual é o maior mandamento da lei? Né? Amar a Deus sobre tudo, sobre todos, com toda a sua força, entendimento e tal. E ao próximo como a ti mesmo. Ali é um código de ética da Torá. Se você ama seu próximo, você não vai roubar, não vai matar, não vai furtar, não vai desejar a mulher do próximo, e vai, né? Então, esses evangelhos não tinham nada a ver com a coerência com a Torá. Quando Jesus ele pratica os seus atos e alguém escreve, está tudo baseado na Torá, nada foge da Torá. O que ele faz é uma interpretação coerente, mais correta da Torá do que os legalistas da época. Ele faz uma chamada Hidush. É uma interpretação atualizada e correta, no sentido correto da lei. O espírito da lei, né? Ele interpreta o espírito da lei para as pessoas, e não o legalismo da lei. A lei fria, puramente fria, né? Então, não foi aceito, e graças a Deus que não foi aceito. Porque veja como foi tão importante os concílios dessa época, sendo mesmo católicos romanos, como foi tão importante esses concílios de não aceitar esses livros, de reafirmar a trindade, a cristologia que nós conhecemos. Então, foi importante nesse sentido, e por isso não aceitaram. Se tivesse aceitado, talvez teria ficado mais complicado. Lutero teria rejeitado na frente, com certeza. Lutero pegaria isso lá na frente. Alguém pegaria como falso lá na frente, né? Mas graças a Deus que já o concílio de Nicéia já foi, como é que se diz? Já foi eliminado, né? Já foi rejeitado. Pode falar, irmão Abner. Senhor pastor, a todos. Também falaram que Jesus transformou água em vinho quando era criança, né? Por isso Maria pede ajuda dele no casamento. Mas o livro apócrifo de Pedro, é o próprio apóstolo que escreveu? Não, é um pseudônimo. As pessoas, por exemplo, uma pergunta importante, lembrando que não é os autores que escreveram e para ter sucesso colocaram o nome dos apóstolos. Tipo assim, eu vou escrever o que eu acho para ir contra aquela doutrina tradicional que Jesus pregou, os apóstolos pregou, e vou dar o nome de Pedro. Então, veja, é isso que eles utilizaram. Não foi o Pedro não escreveu uma coisa que é incoerente com o que ele viveu com Jesus, não tinha lógica. Então, escreveram alguém anônimo, um pseudônimo, né? Um pseudo que é falso, é um falso nome, pseudônimo, né? Então, é o Pedro pseudônimo ali, né? Tem o Evangelho de Paulo também, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, tem Apocalipse de Barnabé, tem vários outros aí que poderíamos aqui. São milhares, né? E que foram rejeitados. São pseudônimos, tá? São falsos nomes. Alguém que deu um nome falso, utilizando a imagem dos discípulos para ganhar fama. Então, para tentar enganar mesmo, então vamos usar o nome de Pedro, e que foi ele que falou isso. Mas, na verdade, não foi ele, né? Que escreveu aquilo. Não foi ele que não pensava daquela maneira. Então, veja que interessante. Boa pergunta. Ok, então, até aqui, mais alguma pergunta? Então, vamos passar para os evangelhos canônicos, que é o que mais nos interessa, né? A efeito de estudo. Logicamente que é bom saber sobre os apócrifos, por que eles existem, né? Por que eles foram escritos, mas o que mais nos interessa é os evangelhos canônicos. Deixa eu voltar aqui, peraí. Organização dos canônicos. Os estudiosos definem os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como sinópticos. Por quê? A palavra que vem do grego sinopsis, nos filmes tem sinopse, uma sinopse, né? Desim, junto, mais oran, vista, ou seja, dispostos em colunas, vemos rapidamente suas semelhanças. Visto ao lado, o sentido é esse, visto ao lado, posto ao lado e semelhante,
uma coluna que é colocada com outra e vê semelhança, né? Então, é sinopse. Ótica, né? Sinóptico, né? Ótica, vem de ótica. A mesma ótica, né? Trazendo a conotação de um conjunto. Somado ao Evangelho segundo São João, temos os 4 evangelhos que descrevem a vida, doutrina, morte e ressurreição de Jesus. Todos eles têm essa estrutura. Vida, nascimento, né? Vida, doutrina. Você vê, o único que não traz nascimento é o de João. Por isso é comparado também com... diz que ele é o verbo, relata ele lá no princípio, mas não o nascimento carnal, né? Não foi necessário. Para quem ele escreve. Então, os 4 evangelhos descrevem a vida, doutrina, morte e ressurreição de Jesus. Tem que ter essa estrutura para ser evangelho de Cristo, senão não pode ser. Evangelhos sinóticos. Existe uma fonte que ela foi perdida, mas é uma fonte oral. É um documento chamado Q de Kelly, em alemão, fonte, que diz que, olha só, trata-se de uma fonte de documentos que continha os dizeres de Jesus, aos quais os evangelistas Mateus e Lucas recorreram na composição dos evangelhos por eles escritos. Então, foi uma fonte que Lucas e Mateus dependem um pouco dela, e ela desaparece. Uma fonte oral, né? Chamado Kelly, dos dizeres, os dizeres de Jesus. A fonte Q foi uma hipótese pensada a partir de 1900, sendo o britânico Burnett Hillman Streeter um dos seus principais defensores. É uma especulação, mas é bem provável, porque traz aí essa fonte como uma primeira fonte oral, né? Fonte que vem da conteúdo para Mateus e para Lucas. Eles dependeram dessa fonte. Hipótese das 2 fontes, olha lá. Marcos, ou seja, e a fonte Q. Então, a fonte Q, o Evangelho de Marcos, é a fonte que vai alimentar Mateus e Lucas. É incrível. Quem assistiu aqui A Paixão de Cristo? O filme do Mel Gibson, na época, foi polêmico, quase saiu do ar. Por quê? Porque os judeus se sentiram, ficaram com medo de ter um antissemitismo novamente, né? Porque o filme relata ali, na originalidade do Evangelho de Marcos, que foi, de fato, os judeus que entregaram Jesus para ser crucificado. Então, os judeus ficaram com medo, né? Imagina, né? Todo mundo se revoltar contra os judeus. Então, tentaram tirar o filme de cena, mas não conseguiram. Com medo do antissemitismo, né? Na verdade, o que Mel Gibson quer contar é só o fato do Evangelho. E foi, de fato, os judeus que entregaram Jesus, ponto, aos romanos. Mas por que Mel Gibson escolhe, o diretor do filme, escolhe Marcos? Porque é o mais antigo. A mais antiga fonte dos evangelhos. Então, Marcos e essa fonte Q foi o que alimenta, Marcos, Mateus, Marcos alimenta Lucas. Lucas também se alimenta de Marcos. Lógico que ele dá o emblema dele. Lucas Lucas, além de ser um teólogo esmerado, ele também é um jornalista. Ele narra os fatos em ordem, né? Ele entende tudo. É um missionário também, mas é um grande teólogo. Então, ele vai... Mateus e Lucas vai se utilizar de Marcos. E Lucas vai se utilizar também da fonte Q e Mateus também da fonte Q. Então, veja. Marcos vai alimentar Mateus, que vai alimentar Lucas, e a fonte Q a mesma coisa. Então, eles vão ser quase que, não é que dependentes, eles vão se alimentar de fontes ali, né? Não vou dizer que são dependentes. Se não tivesse Marcos e a fonte Q, não teria Mateus. Não é bem assim, mas eles se utilizaram dos relatos de Marcos e da fonte Q. Tá? Relação entre os evangelhos sinóticos. Pode falar, Imóvel. Pastor, se eu estiver errado, me perdoa, mas o João Marcos, ele não foi discípulo, né? Não, João Marcos, ele foi aquele discípulo que abandonou Paulo na primeira viagem missionária. Torna um grande evangelista. E, segundo a tradição cristã, o evangelho de Marcos é as transcrições das palavras do apóstolo Pedro. Marcos se utiliza de Pedro.
porque Pedro foi muito próximo de Paulo. De Pedro, melhor. Marcos foi muito próximo de Pedro. É aquele discípulo, é aquele jovem no momento da crucificação que sai nu correndo lá, lembra? Lá nos evangelhos? Que a hora que Judas entrega Jesus, sai aquela correria de discípulo, e tem um discípulo que corre nu lá. Tem um... É um menino. Tá meio lá dormindo, mas o nu não é nu como nudes aqui, né? Nu por inteiro. Era com uma roupa que não estava vestido com túnica, alguma coisa assim. É o João Marcos, o jovem João Marcos, que foi na primeira viagem com Paulo e retornou. Ou seja, o evangelho dá chance e muita chance para você fazer história, né? Mesmo que você deslize, você erre, né? Como o João Marcos, que voltou para trás, depois se tornou um grande evangelista. Escreveu, inclusive, o livro. Olha como Deus faz, irmãos, né? O menino começa novo lá, foge na crucificação. No momento do Getsemane, ele foge meio que correndo nu ali, o menino, depois vai para a viagem com Paulo e Barnabé, que era sobrinho de Barnabé, e volta na viagem, se acovarda, e mesmo assim, Deus ainda trabalha o caráter de Marcos, se torna o grande e um dos principais evangelistas dos evangelhos. É isso que Deus faz, né? Deus é expertise em recuperar pessoas, né? Olha só que coisa maravilhosa. É esse mesmo Marcos, ok? Que, segundo alguma tradição, a tradição cristã, vai dizer que o Evangelho de Marcos é as transcrições do Evangelho de Pedro. Por quê? Mas para voltar rapidinho aqui nesse comentário. Todos os relatos, quando Jesus ressuscita, aparece para os discípulos, vamos para Galileia, porque eu estarei na Galileia, vou me apresentar para vocês da Galileia. Quando o anjo avisa para Pedro, né, para Pedro, no Evangelho de Marcos, e Marcos relata esse próprio fato, que diz que o anjo fala, diga aos meus irmãos e a Pedro que eu vou além deles na Galileia. Ou seja, ele coloca Pedro ali, porque Pedro parece que está escrevendo junto com Marcos. Pedro está dizendo assim, eu me lembro que ele fez questão de falar, ele falou a palavra Pedro. Diga aos meus irmãos e a Pedro que eu vou além deles na Galileia e me encontrem na Galileia. Ou seja, ele quis um particular comigo. Então, só o Evangelho de Marcos fala e a Pedro, os outros não. Então, Pedro está junto com João Marcos. João Marcos está ouvindo Pedro para escrever. É incrível, né? E Pedro foi o que mais andou com Jesus ali, o que mais foi íntimo de Jesus. Ele foi, de fato, a figura central, o líder do discipulado, né? Depois de Cristo, ele foi o líder, isso é fato. Uma figura que a Igreja Católica idolatra até hoje, o papado, vocês estão vendo aí, né, a questão do Papa, porque ele, de fato, ele era muito íntimo de Jesus, né? Era turrão, já falamos da personalidade dele nas epístolas gerais, mas era esse Pedro que estava junto com o João Marcos. Relação entre evangelhos sinóticos. Vamos ver aqui, o que é relação? O mesmo relato que está aqui, em Mateus, está, por exemplo, em Lucas ou em Marcos. Às vezes contado com detalhes diferentes, cada um com a sua visão, mas é o mesmo relato. As porcentagens estão aqui. Exclusivo de Marcos, 76%. 18%, 3%, 3% ali. Olha lá. Marcos e Lucas, em roxo aqui. 41% aqui, de relação com Marcos. Mateus, 45% com Marcos e Lucas. Então, você vai ter uma relação aqui, né? De qual está em qual aqui. O que é isso, por exemplo? O relato do relato de, por exemplo, da tempestade. Está em Marcos, mas também está em Lucas, em Mateus. Então, o que está correlacionado, é isso aqui. Exclusivo de Lucas, exclusivo de Mateus, 20%, 35%. Só tem Lucas, exclusivo de Lucas, só 35%. A mulher que está encurvada, só tem Lucas, por exemplo, e recebe a cura lá, a filha de Abraão. Mateus, então, sempre um relato isolado que só ele conta.
Então, exclusivo de Lucas, 35%, Mateus, 20%, Marcos é o que mais tem exclusividade, 76%. Olha só, que interessante. Tradição dupla, 25%. Marcos e Mateus, 10% com 18% aqui de passagens idênticas. 3% Marcos e Lucas aqui, Aí você vai, né? Mas mais por curiosidade, para vocês entenderem aí a porcentagem de cada um. Depois vou trazer um quadro da próxima aula, que eu peguei, está em introdução bíblica, outra matéria. Eu vou trazer para vocês aqui, que está em coluna, ficar um pouco até mais fácil de... às vezes fica mais fácil de entender. Mas aqui é porcentagem, né? Então, vamos lá agora aqui, já falamos da fonte Q. Evangelho segundo São Marcos. Vamos lá. É interessante aqui, né? Vamos entender um pouquinho o Evangelho segundo São Marcos, ou Marcos, né? Características. Escrito por volta de 64 depois de Cristo em Roma. Seu conteúdo contém a pregação de Pedro, olha lá. Não respeita a ordem cronológica, não é a preocupação dos fatos cronológicos. Destinatários, cristãos de Roma, de origem pagã, perseguidos. Anunciava o Messias servo sofredor. A ênfase é o Messias servo sofredor. Um pouco utiliza de Isaías, o servo sofredor de Israel, né? Em todo o livro, Jesus aparece ressuscitado nas entrelinhas. Seu símbolo é o leão, né? É o leão. Porque tem a questão da... É um símbolo lá de Apocalipse, tá? Depois vamos entender isso um pouco lá. Mas é um símbolo, tá? Aqui, um leão. É titulado como um leão. O interessante é dizer... Eu ia falar uma coisa interessante agora sobre as características de Marcos. Veja que apenas em Marcos e João não tem genealogia. Marcos não traz genealogia. Por quê? Porque não importava para os romanos convertidos. Mateus não, ele escreve para judeus. Os judeus precisavam entender genealogia. De onde vem esse Jesus? Que linha que ele é? Ele vem de Jessé? Vem lá de Abraão, vai, tribos de Judá, tal. Marcos não tem necessidade, os romanos são mais práticos. Se pegasse genealogia, os romanos não queriam nem ler isso aqui, não precisava. Não precisa reafirmar genealogia aqui para Jesus. Marcos vai direto ao ponto. Ele apresenta mais milagres do que parábolas. Mais ações do que palavras. Por quê? Porque os judeus eram práticos nesse sentido. Já Mateus, mais parábolas. Lucas traz bastante parábolas. Por quê? Porque o judeu gosta de cozinhar o frango, né? Como diz o outro. Onde que está lá? Onde nasceu Jesus? Vamos entender se ele veio da linhagem mesmo de Jessé. Vamos entender seus ensinamentos, mais teoria do que prática. Isso é para convencer os judeus, que gostam de detalhes, né? Os romanos não. Eram mais práticos. Olha as cartas. Paulo é prático nas suas cartas. Então, um judeu, para resolver problema, qual que é a primeira coisa que ele faz? Até hoje. Na época, para solucionar um problema religioso, de interpretação. Primeiro, o que diz a lei? Vamos lá na lei. Vamos entender, vamos lá. Tá. Então, é mais exaustivo. Os romanos, para resolver problema, cartas, é mais prático, é citadino. Paulo foi no bojo das cartas, porque era mais comunicável, era mais prático, né? Se bem que Paulo conta também sobre a cristologia, fala sobre a divindade de Cristo, enfim. Mas é mais prático. Quem era Marcos? Olha lá. João Marcos, filho de Maria de Jerusalém, é o filho de Maria de Jerusalém, e primo de Barnabé, olha lá. Atos 12, né? Colossenses 4:10. Acompanhou Paulo em suas missões, olha lá, mas após uma certa desavença entre eles, se separa e vai com Barnabé para um lado e Paulo e Silas com o outro. Partiu para Chipre com Barnabé. Em 2 Timóteo 4:11, Filipenses 24, a cidade que essa desavença teria acabado. Paulo já não tem mais, quando ele está para ser decapitado em Roma, ele manda vir
Traz-me João Marcos, porque me é muito útil para o ministério, né? Tem aqueles que vai falar, irmãos, umas asneiras por aí. Cuidado com as asneiras de pregador que às vezes pega de jargão dos outros. Que Paulo não teve paciência com João Marcos, porque Paulo se arrependeu lá na última, antes de morrer, e chamou João Marcos. Nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Nada a ver. João Marcos, ele de fato estava atrapalhando a viagem missionária. Não tinha como Paulo seguir com João Marcos. Ele não podia colocar em xeque a viagem missionária, a segunda. Paulo não podia errar. Ele tinha que ir para a segunda viagem missionária. E provavelmente Marcos não estava preparado para isso. Barnabé quis porque quis. Então, não é que Paulo era impaciente, né? Paulo depois... Eu já vi pregador fazer tanta conjectura, tanta asneira sobre isso. É verdade. Paulo podia errar, mas Paulo não é questão dele ser jovem, Paulo teve paciência. Senão Paulo não teria levado Timóteo também para a terceira viagem missionária. Paulo levou Timóteo? Era jovem também, mas era mais corajoso. Né? Naquele momento era mais corajoso. João Marcos vai depois. Não é que Paulo... Eu já vi uns pregadores contar umas asneiras aí em púlpito, que eu fico, meu Deus, tem misericórdia. Não que você está criticando, mas, meu Deus, onde tira isso, né? Que Paulo teve paciência, lá na frente ele... Então, você tem que ter paciência, meu irmão, com o Jó. Não justifica uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Sua casa era usada para reuniões de oração. Olha só. É interessante porque João Marcos, quando você tem uma mãe de oração, uma avó como Timóteo, Lloyd, Eunice, né? Que são de oração, a criança vai crescer de maneira extraordinária, mesmo que ela erre, ela desajeitada, mas ela vai... É oração. Veja lá. Vamos ler Atos 12:12. Eu quero ler esse texto. Você tem que orar pelo seu filho, pelo seu discípulo, pelo ser um pregador. E é com muita paciência, não é colocando terno e gravata no menino com 12 anos, como aquele profeta está na internet. Virou chacota até entre meus alunos do secular, aquele profeta lá, The Power of the God, porque o menino não tem nem idade para isso e começam a dar. Errado é os pais, ou o pastor que fez isso, que, né, coitado do menino agora está sendo taxado aí. Enfim, investir num jovem não é isso. A criança tem que ser criança. A criança tem que brincar. O adolescente não tem que andar de terno e gravata na igreja. Não dá um peso maior do que ele precisa. Deixa ele para quando ele for obreiro usar terno e gravata. Tem pai que leva o filho lá com 10 anos, terno e gravata, tem que ser igual eu, que eu sou obreiro. Está forçando uma coisa que não tem necessidade. É o que Barnabé quis fazer com o João Marcos. Paulo falou, ele não está preparado. Provavelmente Paulo falou para ele na primeira viagem, olha, será que vai levar ele mesmo? Não, Paulo, pode ficar tranquilo. Olha lá, nós vamos passar nas montanhas da Galácia, vai ter pirata que vai tentar nos roubar, vai ter malária, vai ter... Não, Paulo. Provavelmente Paulo avisou e cantou a bola. Mas Paulo era paciente, deixa acontecer. Na segunda viagem, agora dá para arriscar mais. Chega. Então, é basicamente isso, né? Então, a prova é que João Marcos, ele não era para estar naquele lugar naquela hora. Era um jovem. Por isso que Paulo vai lá dizer assim, em 1 Timóteo, Paulo vai falar para o jovem assim, curte a sua mocidade, assim, quando ele vai falar assim, aproveita a tua mocidade, né? Aproveitar é isso mesmo. Aproveitar a mocidade, se alegre, brincar, né? Namorar, que seja, namorar decentemente, né? Debaixo da graça de Deus, que não é fácil para o jovem, mas nada de ficar antecipando, sabe? Colocando um adolescente para pregar, já tem que ser pregador, você tem que andar tela e gravata. Esquece isso. Isso é perigosíssimo, né, para o adolescente. Criança tem que brincar, né? Eu já vi cada coisa aí que depois se perdeu a criança, se perdeu, né? Qual que é o texto que eu falei para vocês ler? Atos 12:12? Aí até o Reinaldo vai falar, pode falar. Pode ler, irmão. Pode falar, irmão Reinaldo.
Depois vamos ler. Pode falar. Abre o áudio, Varão. Eu tinha esquecido aqui. Pastor Zanella, primeiro eu quero tirar uma dúvida referente a João Marcos, né? Se dá para saber dentro da tradição quantos anos aproximadamente ele tinha quando é para ele, quando Paulo não aceita ele acompanhá-los na viagem, né? Dá para saber assim de acordo com a tradição? Não dá para saber a idade exata, mas ele deveria ter entre uns 15 a 20 anos, vamos chutar aí, né? Era ele maturo. O certo é começar com 30. A gente precisa tomar cuidado com. Não dá para ter uma idade certa. Não sei se alguém já viu aí, algum comentarista, não tem uma idade entre 15 a 20 anos, 18, 17. Ele era um jovem adolescente ainda, né? Estava começando a carreira ali e muito imaturo, né? Tanto é que teve medo, não estava preparado. Voltou das Montanhas da Galácia, não era fácil. Era como se fosse, pregar na galáxia. É como se falasse agora aqui, ó. Hoje não tem mais tanto. Vamos por aqui. Vou comparar, porque hoje o tempo é outro. Rio de Janeiro, alguns lugares lá, daquelas. São Paulo também tem, tá? Não é só o Rio, não. As capitais urbanas do país têm esse tipo de. Não é só o Rio de Janeiro, não. Entendeu? Tem capitais também por aí violentíssimas, né? Você vai lá e você sabe que tem um monte de traficante lá para entrar, você vai lá, você pode ter o risco de você ser assaltado, ser baleado, mas se você está com Deus, você vai, se é plano de Deus, você vai, né? Então, e você saber que você pode ter o risco, então você chega lá, você puxa, não vou entrar não, estou indo embora, estou fora. É basicamente isso. Tinha assaltantes na galáxia, pessoas perigosas, piratas, os piratas galacianos, piratas, né? Esse nome piratas é antigo. Homens que furtavam as caravanas que estavam por ali. Não tinha tanta estrutura de estradas ainda romanas. Quando se viajava, Paulo aproveitava as caravanas romanas para ir. O exército romano, quando ia, Paulo aproveitava para ir junto, porque tinha segurança. Só que pode ter escapado aí essa trajetória e não está indo como uma caravana. Pode ter escapado. E ele ficou com medo. Paulo tinha garantia que Deus tinha falado com ele. Paulo estava no momento certo. Nós vamos. E foi, deu tudo certo. Pode falar, quem quer falar? Pastor Zanelato, ainda em cima da pergunta do irmão Berinaldo, o pastor falou que aproximadamente, não tem como a gente saber, é possível que se especule, né? Mas a rejeição do apóstolo Paulo a João Marcos, ela acontece ali por volta de cerca de 49 a 50 depois de Cristo, né? Se a gente assumir, no caso que Marcos ele era um jovem adulto, a gente vai ter que colocar a idade dele entre 20 e 30 anos, né? Aproximadamente. Quase isso. Eu já ouvi Isso. falar 20, eu ouvi falar até 20, né? Enfim. Exato. Então, nesse momento aí, ele teria nascido por volta de 20 a 30 depois de Cristo, né? Isso. Então, isso faria com que ele tivesse, no momento da rejeição de Paulo, entre 19 e 30 anos, né? Isso mesmo. O fato não é nem a idade, é porque ele estava imaturo, né? Tem aquele jovem que já é mais maduro, tem aquele jovem que já é menos maduro. Depende muito a maturidade também de cada um, né? Eu tive que ser maduro com 12 anos, porque meu pai morreu, minha mãe ficou viúva, tive que ajudar minha mãe, então depende o histórico, né, de cada um, né? Não sabemos aí o fato, mas ele estava imaturo ainda, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá para a gente pesquisar, mas a idade dele correta acho que não tem. João Marcos, aqui, ó. João Marcos na Bíblia. Vamos ver aqui, ó, se tem alguma coisa falando aqui, ó. Você pode usar a inteligência artificial hoje, né? Não menciona a idade específica lá. O evangelista. O que se sabe é que ele era judeu, filho de Maria, uma discípula de Jesus, que foi discípulo do apóstolo Paulo depois de Pedro. Ele é tradicionalmente considerado o autor do Evangelho de Marcos, mas não tem uma exatidão, né? Aqui, ó. Então não tem uma idade assim de Marcos na Bíblia, não tem, tá vendo? Olha lá. Nascimento 10 a.C. Só um instantinho, meus irmãos, espera um pouquinho aqui, peraí. Só um pouco.
Pensei que estavam tocando aqui, que minha esposa não está, eu achei que era aqui, mas é a campanha do vizinho aqui. Então, não tem aqui, ó. Estou olhando aqui numa pesquisa rápida. Marcos Evangelista nasceu provavelmente 10 a.C., Cirene. Morte, 25, com 77 anos. Mas não tem, assim, uma linha de quanto ele tinha na época de Paulo. É isso mesmo que o pastor André falou, 20 a 25 anos, por aí, né? Mas ele era realmente uma pessoa imatura, né? Naquele momento. Ele não estava preparado. Bom, Charles, quer falar? Pai do Senhor, pastores, pastor, irmãos, tudo bem? Pastor Zanelato, tá conseguindo ouvir certinho aí? Eu estou ouvindo. Perfeito. Pastor, Evangelho de Mateus, o destino da mensagem. Eu fiz um resuminho aqui enquanto o senhor estava explicando, fiz um resuminho aqui, queria só confirmar para ver se está certo. Nós vamos falar de Mateus ainda, tá? Nós vamos falar de Mateus ainda. Então, mas, enfim, pode falar. Vamos falar sobre Mateus. É porque um complemento de Marcos, na verdade, em cima da minha pergunta. O de Mateus, ele leva para os judeus, o de Marcos discipular os gentios, e o de Lucas ele é endereçado a Teófilo, e eu fiquei, depois, na hora que o senhor estiver explicando, se eu puder me tirar um pouco, abrir um pouco mais a mente, que ele é endereçado a Teófilo, né, que significa aquele que ama a Deus, e a obra ficou destinada a todos que amam a Deus. Eu fiz meio que um resuminho. Na questão de Marcos, ele não deveria ser também uma pregação para os judeus, ou ele foca somente em discipular os gentios? Só discipular os gentios. Para Romanos. Para Romanos. Não é porque se fosse para os judeus, ele teria colocado genealogia. Não teria como. Ele tem que começar por um princípio, né? Genealogia, mais relatos. Ele fala mais, ele relata mais milagres do que parábolas. Poucas parábolas, pouquíssimas, né? Então não tem muita exaustão nisso. Ou seja, ele é mais prático. Então, é a maneira romana de ser da época, mais prático. Então, se fosse para judeus, né? Teria, mesmo se fosse de espécie de Jerusalém, em outro lugar, teria que se falar de uma genealogia, né, bonitinho, como Lucas faz, como Mateus faz, para poder relatar a questão. Quando Lucas escreve para Teófilo, ele escreve também para o Império Romano, que vai para Teófilo, e vai para crentes convertidos ali, né? E fica para crentes pagãos também convertidos, né? Então, você vai ver que e aí a ênfase da linguagem é outra, porque o público-alvo é outro, né? Então, ele fala a mesma coisa, mas de maneira mais específica, né? Ok? Vamos lá, Atos 12:12, quem vai ler? Onde estava a casa? Olha a casa de João Marcos. Olha que bonito. Posso falar? Quem pode ler? Pode ler. Considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha, era uma casa de oração, a casa Maria, mãe de João Marcos. Era uma casa de oração. Então, veja que interessante, né? Colossenses 4:10, vamos ver aqui também? Colossenses 4:10. Você vai ver aqui também, ó, Colossenses 4:10. Aristarco, que está aqui comigo como prisioneiro, envia-lhe saudações. E assim também Marcos, primo de Barnabé. Como já lhe disse, se Marcos passar por aí, dê-lhe uma acolhida cordial. Então, Paulo já está... Paulo está preso, né? E está dando indicação de João Marcos. Ele viu que, de fato, João Marcos agora estava preparado, né? Bom, eu acho que é isso. Foi fundador da igreja de Alexandria, ó, Marcos. Segundo a tradição, não está escrito, o jovem dessa passagem trata-se de Marcos. Aqui, ó, Marcos 14, 51, 52. Vamos lá. Vamos ver essa passagem aqui, que interessante. Quem vai ler? Olha lá. Quando eu vejo essa passagem, eu dou risada, porque eu vejo um jovem medroso. Corre aqui nesse momento e deixou o lençol para trás. Sabe aquele jovem desajeitado? E jovem é desajeitado. Eu vejo lá quando eu estou no ensino médio,
ou ensino fundamental de oitava ainda, sai levando cadeira, derrubando livro. É um jovem, né? Vamos lá ler? 51, 52 de Marcos, 14, 51, 52. Quem pode ler? Certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Tá vendo? Ele aqui, ó. Coisa de jovem, né? Coisa de criança. Bem a cara de João Marcos mesmo. Era imaturo. Mas veja como que ele aprendeu e se tornou experiente e um grande evangelista, porque esse texto aqui alimentou outros textos, é interessante. Sua casa era usada para reuniões de oração, Atos 12, 12, fundador da igreja em Alexandria, segundo a tradição, ele funda a igreja em Alexandria, foi martirizado em Alexandria, no Egito, isso é a tradição que conta, não está na Bíblia. Os pagãos, revoltados com as conversões, puseram uma corda à volta de seu pescoço, em Alexandria, e o arrastaram pelas ruas até que estivesse morto. 25/4/68. É quase certo que isso aconteceu, tá? Veja, puseram uma corda em volta do seu pescoço e o arrastaram pelas ruas até que estivesse morto. É interessante, né? Como eles morreram, os nossos... ele não era um apóstolo, era um evangelista, não era um apóstolo, né? Não era ele era evangelista, mas foi martirizado dessa maneira. Tudo bem? Vamos direto ou vocês querem parar para 10 minutos? Vamos falar um pouco sobre Mateus. Não vai dar tempo de chegar, talvez, aí em Lucas hoje, né? Mas a gente pode, vocês querem parar 10 minutos, vocês que decidem aí, né? O que vocês acham? Ou podemos ir direto parar no horário um pouco mais cedo? Então vamos direto. Ok. Evangelho segundo Mateus. Características, escrito por volta de 80, veja, depois de Marcos, olha lá. Marcos, para voltar aqui um pouco, 64, ó. Bem depois, 80, na Síria, talvez em Antioquia ou na Fenícia, onde viviam juntos judeus. Foi escrito em aramaico também. Aliás, também o livro de Evangelho segundo Marcos foi escrito também em aramaico, também, né? Depois transcrito para o grego, claro, o grego koiné. Ordenou os fatos cronologicamente. Mateus é um pouco semelhante a Lucas, está mais cronológico. Destinatários, olha lá, cristãos de origem judaica, habitantes da Síria Palestina. Anunciava Jesus como Messias esperado. Jesus veio completar a lei para ele. O maior sermão da montanha está lá. Não vim abrogar a lei, mas cumpri-la. Mais judaico dos 4 evangelhos. Primeiro evangelho lido publicamente entre os cristãos. O outro foi escrito, mas esse foi lido primeiramente, né, publicamente. Seu símbolo é o homem, né? Filho do homem, tá, o homem. Uma coisa interessante aqui que eu não falei, antes de nós começarmos aqui, Mateus não vai usar a palavra outro relato. Por que também, a pergunta do Charles também vai de encontro que eu vou falar, por que Mateus não escreve para judeus? Porque ele usa reino de Deus e não o reino dos céus. O judeu não podia, nessa época, falar o nome de Deus em vão. Se ele pegasse o livro e visse, aquilo já era um sacrilégio. Já está falando o nome de Deus aqui? Então, desde a época de Esdras, tem essa proteção, né? Não pode... Nós não somos dignos de falar o nome de Deus em vão. Então, Marcos usa, e o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Mateus, mesma passagem. E o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Mateus usa céus, ele usa Deus. Por quê? Para o romano, pouco importa usar o nome de Deus em vão, ele quer prática, né? Ele não está preocupado com o costume judaico. Nada a ver não falar o nome de Deus, não tem nada a ver. Isso é uma invenção dos judeus, porque protegeram por conta do cativeiro. Não vamos mais falar o nome de Deus em vão. Tanto é que o livro de Esther nem silenciou o nome de Deus, tal. Então, Mateus vai citar o reino dos céus, porque não poderia falar o nome de Deus em vão. Os judeus pegassem aquilo, puxa, não vou nem ler isso aqui. Então, por estratégia, ele vai falar
reino dos céus e não reino de Deus. Seu símbolo é o homem. Pode falar, pastor André. Ô, pastor, ainda no nosso tema anterior a Marcos, que a nossa irmã falou aí sobre a questão, ler o texto sobre o jovem sair, né, nu, eu estava pensando aqui comigo, eu ia falar, o senhor entrou no tema de Mateus, e aí eu fiquei aqui me questionando, né? Essa questão que acontece ali com o jovem, né? Ele está seguindo, né? A Bíblia vai dizer para nós que os que estavam ali com Jesus, né? Eles fugiram, todos fugiram, né? Todos fugiram. E aqueles que foram aprender Jesus, então eles tentaram, né, lançar mão deste jovem, né? No caso Isso. que depois é atribuído a Lucas, Marcos, né? No caso. E aí ele acaba correndo daquela forma. Então a gente entende que esses que tentaram agarrá-lo ali, né, não eram dos que estavam com Jesus, né, para questionar Não. que estava enrolado no lençol, mas sim Não, os não. soldados que estavam ali. Sim. Os mercenários, né? Eles pensaram eles ser um dos discípulos de Jesus, né? Por isso que Sim. tentaram agarrá-lo ali, né? Isso mesmo, perfeito. Os inimigos, eram os soldados que Judas contrata, né? Que Judas vende Jesus e o templo envia os soldados, mais uns mercenários juntos para poder prender os discípulos e prender Jesus, enfim, ele sai correndo, né? Todo desajeitado, é isso mesmo, perfeito. Quem era Mateus? Também conhecido como Levi, tratava-se do cobrador de impostos, né? Filho de Alfeu, também publicano, vocês já sabem, né? Não vou detalhar aqui. Era um dos 12 apóstolos, ele foi apóstolo, diferente de João Marcos, que foi evangelista. Pela riqueza de detalhes quanto ao judaísmo, era com certeza um letrado judeu, conhecia bastante judaísmo, né? Porque era judeu, o Levi. Mesmo sendo rejeitado não podendo frequentar as sinagogas, ele conhecia muito a Torá. Até pela intelectualidade que ele tinha para ser um cobrador de impostos. Os romanos não iam escolher qualquer um, né? Até porque ele conhecia também a cultura judaica. Pela riqueza, pregou por 15 anos o evangelho em hebraico para a comunidade judaica na Judéia. Mais tarde, viajaria pelas nações. Foi martirizado na Etiópia em 72 depois de Cristo. Você vê, logicamente, a tradição cristã vai pontuar isso, não está na Bíblia, mas ele foi martirizado na Etiópia em 72 depois de Cristo. Tudo bem aqui, então? Só para a gente ter um relato aqui sobre essa questão de Mateus. Evangelho segundo Lucas. Pode falar, pastor André. Pastor, mais uma vez eu vou lhe incomodar um pouquinho aí. Então, fica à vontade. Por essa questão do mártire de Mateus na Etiópia, né, a gente pode então entender que a África, no caso, né, Etiópia, África, ela recebera o evangelho de Jesus também por esse ponto. Sim, claro. O norte da África, principalmente. Quando Agostinho de Hipona está ali no norte da África, né? Mais alguns pais da igreja, porque foi levado o evangelho por eles lá à África, né? Você vê aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, né? Veja, João Marcos está em Alexandria, no Egito, norte da África, né? Esse Mateus está também na Etiópia. A Etiópia também é norte da África, né? Se me fala, norte da África. Então, ela recebeu muito evangelho por conta dos discípulos que foram dispersos para lá. Isso mesmo. Sofreu influência direta dos discípulos de Cristo ali, né? E aí se torna depois aí, inclusive, um grande berço teológico que nada mais vai nascer ali, um tal de o maior teólogo de todos os tempos, depois do apóstolo Paulo, Agostinho de Hipona, né? Bispo de Cartago, né? Que estava ali em Tagaste, né? Tagaste, Cartago, estava ali, Hipona, né? Cartago, Hipona, Tagaste, tudo ali, né? Então, o norte da África vai ser muito forte em teologia cristã, vai ter muitos teólogos ali que vão surgir dali, e Agostinho vai ser um deles por conta dessa influência, com certeza, dos discípulos que vão ser dispersos para lá e martirizados ali, né? Perfeito. Evangelho segundo Lucas.
Escrito por volta de 80 ou 90 depois de Cristo, foi um pouco mais tarde também, semelhante a Mateus, fora da Palestina, talvez no local onde hoje ficam Grécia e Turquia. Escrito sob o patrocínio de Teófilo. Teófilo é aquele que ama Deus, Patronus Libre de Lucas, né? Olha só. Escrito em grego, mais refinado de toda a Bíblia, vai perder só em refinação grega para hebreus, tá? Mas é um grego. Lucas era um teólogo do nível da Septuaginta. Ele era um teólogo do nível, olha só. Os 70 eruditos que transcreveram os textos do hebraico e aramaico para o grego na Septuaginta, século III a.C., final do século II, né? Século III, início do século II, voltando, né? São teólogos, são judeus eruditos. Lucas era dessa estirpe, um grande teólogo, talvez mais capacitado que os outros, talvez não, mais do que Marcos, Mateus e Lucas. Ele era um grande teólogo ao nível da Septuaginta, de intelectualidade, a narrativa dele, a argumentação, colocando os fatos em ordem, escrevendo, tanto é que ele era tão conceituado que ele vai escrever para a alta cúpula de Roma, Teófilo, um funcionário de alto escalão de César. Não é qualquer um que receberia uma carta de um... Ele vai recorrer a Lucas, amigo de Lucas. Olha, Lucas, me relata tudo o que aconteceu aí sobre a vida desse Nazareno. Queremos entender aqui no Império, no Senado, né? Aqui em Roma. Veja que interessante, ele abre a porta até para o cristianismo entrar dentro do Império Romano, já não como uma religião, mais uma seita judaica. Não. Eu vou te provar, Teófilo, que não é uma seita judaica. Desassocia do judaísmo, de vez. Nada de legalismo. É o evangelho da graça. É algo muito acima de qualquer sabedoria judaica, né? E ele vai ser refinado. Ordem cronológica dos fatos. Melhor do que em Mateus, destinatários são gentios também. Jesus é o Salvador universal, não só dos judeus, mas também dos gregos, né? Jesus é o Senhor e não o imperador. Enfatiza a importância da mulher, samaritanos, excluídos. Ele vai falar a parábola do samaritano, quando o outro não conta, ele conta esse relato. Ele vai introduzir o evangelho universalizante, né? Ou seja, não que Mateus não universalize o evangelho, mas ele está preocupado em argumentar com os judeus. E era necessário, claro. Mas Lucas não, ele vai universalizar. Ele escreve tanto para judeus quanto para gentios. Esse é o ponto. Ele traz genealogia, ele escreve uma linguagem para fácil entendimento dos gentios. Ele consegue, pelo seu nível de intelectualidade, capacidade, graça, né, fazer essa duplicidade. Primeiramente, era um só livro com Atos dos Apóstolos, depois é separado. Seu símbolo é o touro, a força do evangelho, né? Quem era Lucas? Tem um evangelho, tem um filme interessante para você assistir também, que é Paulo, o apóstolo, né? Que é o mais recente. Lucas vai na prisão lá em Roma com ele. É um evangelho que eu até me deu vontade de assistir de novo. Vou assistir de novo. É daquele nível. Ele vai lá com estratégia para relatar, para ouvir Paulo. Na verdade, Lucas, ele foi até um enfermeiro de Paulo, um médico que acompanhou Paulo nas viagens missionárias, na segunda, pelo menos, e terceira, né? Ele acompanha Paulo e vai ser um escravo de Paulo, porque o médico, na época, era escravo. Não vai pensando que o médico, ele tinha o status que tem hoje, não. Eu sou doutor, porque que é bom, claro, é merecível. Mas na época o médico era escravo de uma família. Ele era bancado por uma família nobre de Roma para estudar medicina, de Hipócrates, da Grécia, né, os ensinamentos de Hipócrates, para servir a família. Era um médico exclusivo. Você tem isso hoje. Tem um pediatra que eu passo com o Samuel desde a infância. A Sara vem agora. É comum umas famílias ter sempre um pediatra ali, né? O Samuel está com 11, ele passa com um pediatra, a Sara passa com ele já desde o seu
é o doutor André. Mas veja, mesmo hoje, ganhando muito dinheiro, o médico é escravo do horário, ele não tem a hora. Ele jura a bandeira. A hora que for, ele tem que ir para o hospital, tem que fazer cirurgia. Ele é um escravo. Mesmo ganhando dinheiro, ele é um escravo do tempo, né? Das pessoas. Tem que ter paixão para isso, né? E Lucas, ele também foi um missionário junto com Paulo, né? Pode falar, Moabner. O pastor, sobre a genealogia, Lucas fala que o pai de José é Eli, né? E Mateus Matã. Aquele livro que o senhor indicou de Eusébio, eu comprei, iniciei essa leitura, só acabei emprestando para um amigo, até hoje não devolvi, não consegui compreender. O senhor consegue explicar o porquê essa diferença? São variações. Pode ser pai e avô. Depende muito da variação ali que você pega da estirpe, né? Então, às vezes é um erro de grafia, pode ser. Erro de grafia que não compromete o contexto, claro, né? Ele vai provar que ele vem da estirpe de Jessé e ponto, né? Não tem uma questão. Tem, às vezes, erros de grafia, pode ser, fala do avô e não do pai, o pai-avô, então tem muito isso também, esse jogo nos evangelhos, essa questão de jogo de palavras, digo aqui, né? Então, eu vou pesquisar um pouco melhor, eu me lembro de alguma coisa disso, mas eu vou pesquisar, mas é basicamente isso, né? Não é uma questão que não vai interferir na essência da genealogia, né? Um fala Natan, outro fala Jacó, mas você vai perceber que pode ser um erro de grafia, pode ter sido um erro de cópia, uma cópia, né? Então, não tem nenhum, mas não vai comprometer a questão da essência do contexto, tá certo? Que era Lucas, nasceu na Antioquia, Síria, Império Romano. Era gentil, era o único gentil que escreveu um livro da Bíblia. Todos os outros eram judeus, ele era gentil. Dr. Lucas, né? Então ele era foi o único privilegiado dos gentios que vai escrever um livro dos evangelhos. Um livro de todo o cânon bíblico. Não conheceu Jesus em sua vida terrena, ele não foi testemunho ocular. Era médico, 4,14, né? Ele era médico. Acompanhava Paulo nas missões, olha lá, como escravo de Paulo, escravo no bom sentido, né? Há uma tradição cristã que ensina que foi o primeiro iconógrafo, que vai ser uma espécie de jornalista, né, da época. Pela elegância da escrita do seu evangelho, mostra-se culto e um grande conhecedor da língua grega. Morreu com 84 anos em Tebas, capital da Beócia, Grécia. Morreu em Tebas, capital da Beócia, Grécia, segundo a tradição cristã, claro, né? Tudo bem até aqui? Então, isso é um pouquinho de cada evangelho, né? Pode falar, pastor André. Pastor, a pergunta do Moabner foi bastante interessante. Eu não tinha. Na questão da genealogia, eu também já havia sido questionado sobre isso uma vez. A minha resposta foi exatamente assim, lógico, pesquisando, né, a gente vai buscando um pouquinho, e aí a gente tem algumas possíveis explicações, né? A primeira delas, na genealogia de Mateus e Lucas, seria a questão da genealogia legal, né? E a genealogia biológica, né? E daqui a pouco eu já explico isso. Mateus, no caso, ele pode estar seguindo aqui a linha legal de Jesus, isso seria a descendência real, né? Através de José, ele vai destacar o direito do trono de Davi. E Lucas, ele pode apresentar aqui uma linha biológica, ou seja, muitos estudiosos acreditam que seja a genealogia de Maria, né? Embora diga José, filho de Reli, né? Como o nosso irmão Abner colocou aí, e pode estar dizendo aqui genro de Reli, né, no caso. Um segundo ponto, pastor, seria aqui os dois filhos de Davi, no caso, diferentes, né? Aqui seria ambos evangelhos fazem Jesus descendente de Davi. Isso aí é lógica, né? Só que Mateus ele vai seguir a linha de Salomão e Lucas vai seguir a linha de Natã, que é um outro filho de Davi. Isso, eu ia falar agora isso. Agora, um outro ponto aqui também está na lei do levirato, né? Um outro ponto aqui que está na lei do levirato, que seria o casamento de cunhado. É possível também que tenha havido uma situação em que um homem tenha
teve filhos, né, no lugar do irmão falecido, né? Que no costume judaico, né, isso era comum, né? Gerando assim duas genealogias válidas, uma legal e a outra biológica. O senhor pode dizer alguma coisa sobre isso? A questão é, a genealogia de Jesus em Mateus apresenta diferenças, né? Fala aqui, principalmente na linhagem da descendência de Davi. Mateus apresenta a genealogia através de Salomão, que você acabou de falar, enquanto Lucas através de Natã. Então tem essa questão de ancestralidade, né? Enquanto Lucas foca a linhagem de Maria, Mateus focaliza a linguagem, você falou certo, a linhagem de José, e Lucas a de Maria. Então você tem essas variâncias aí, né? Mas, na verdade, o sentido não vai ter nenhum problema, né? Quanto a essa questão de comprometer o texto, né? Não vai ter esse comprometimento de tirar a essência, é isso que eu estava dizendo. Mas é isso mesmo, perfeito. Então é uma questão de um enxerga de uma maneira. Uma outra coisa, por exemplo, é interessante aqui também você entender, por exemplo, aqui, ó, Mateus traça a genealogia de Jesus a Abraão. Mateus, Jesus até Abraão, ou de Abraão a Jesus, né? Lucas traça a genealogia de Jesus a Adão. Então, é interessante. Adão. Então, Adão, um Abraão, outro Adão. Então, tem essas questões de ênfase, né? Para se comprovar a ancestralidade. Vamos lá pegar o capítulo 1 de cada um. Vamos lá ver aqui, ó. Quer ver? Você pega aqui Mateus, capítulo 1, olha lá. Esses são, na Nova Bíblia Viva, né? Vamos lá, Mateus, capítulo 1, versículo 1. Depois vamos pegar Lucas, né? E vamos falar, Marcos não fala de genealogia, porque não é necessário. Quem pode ler o capítulo 1, versículo 1? Pastor, Mateus capítulo 1, versículo 1. Isto. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso, pode ler. Capítulo 1, versículo 1. Ah, tá, já leu. Esses são os antepassados de Jesus Cristo. É como outra linguagem, né? Aqui está em outra. Isso. Esses são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac, Isaac foi o pai de Jacó, Jacó e vai. Até o versículo 25, 24, ele conta um pouco da questão de Maria grávida, né? Olha só que interessante aqui. Ele vai aqui, ó, quer ver? Até o versículo 16, né? Jacó foi o pai de José, que foi o marido, ó, aqui fala marido, de Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Messias. Então, veja. E o 15, Eliúde foi o pai de Eleazar, Eleazar foi o pai de Matã, Matã foi o pai de Jacó, e Jacó foi o pai de José. Então, ele vai terminar aqui. Agora, interessante aqui também nós pontuarmos uma coisa, deixa eu falar uma coisa que é interessante aqui. Olha só, vocês vão perceber um detalhe aqui também. Quer ver aqui, ó? Tem um fato aqui, espera um pouquinho só. Um detalhe que eu ia passar para vocês aqui, que eu estava aqui na ponta da língua e acabou. Espera um pouquinho. Dentro dessa genealogia, quer ver? Deixa eu achar aqui, peraí. Peraí só um pouquinho. Vou achar um detalhe aqui que às vezes passa desapercebido aqui sobre. Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 1, para a gente ver então. Depois a gente volta aqui. Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Na verdade, isso, vamos lá. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, pera um pouquinho. Ele vai colocar os fatos aqui em ordem, né? Aqui, e Lucas escreveu, peraí.
Deixa eu pegar que está travando aqui, peraí, o aplicativo. Espera um pouquinho aqui. Ele vai traçar aqui, ó. Ele vai traçar. Aonde que está a genealogia aqui? Peraí. É no capítulo. Peraí. Só um pouquinho aqui, peraí. Lucas 3, vamos lá, Lucas 3, né? Isso mesmo, Lucas 3, olha lá. O 23 não está no primeiro capítulo, tá? 23. Isso, ó. Olha lá. Jesus estava com cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. 30 anos, já está aqui. Jesus era conhecido como filho de José, o pai de José e foi Eli. O pai de Eli foi o Matã. Matã foi Levi, aí vai, né? E ele vai acabar aqui. Olha lá, o pai de Cainã foi Enos, e o pai de Enos foi Sete, o pai de Sete foi Adão, e o pai de Adão foi Deus. Ele vai até Deus, né? Então, ele vai um pouco mais longe do que o próprio Mateus, né? Ou seja, ele vai um pouco mais longe. Ele, em vez de falar Abraão, ele vai até provando que até Deus ele era mais detalhista. Ele não queria dar sombra de dúvidas de que realmente ele não era o filho de Adão, né? Também veio da linhagem de Adão. Por que ele está falando sobre Adão? Porque para o judeu importa Abraão, as 12 tribos, patriarcado, foi formado ali. Para o gentil, eu quero saber de Adão, né? É do princípio. Então, que ele veio de Adão, ele vai provar. Então, veja a estratégia de Lucas como que é diferente. Né? Então, aqui, ó, a genealogia de Jesus é dada em 2 lugares das Escrituras, Mateus 1, já falamos, e Lucas 3, 23 ao 38. Mateus traça a genealogia de Jesus a Abraão, porque os judeus querem saber de Abraão. Onde foi formado Israel. Não que eles expressem Adão, mas Abraão é a figura emblemática. Lucas traça de Jesus a Adão, porque ele é um evangelho universalizante. Entende? É universalizante. Então tem essa questão. Mas é isso. É questão de ancestralidade, né? Ancestralidade, um foca a paternidade, outra a maternidade. Então, por que também Mateus, por que também Lucas? Um outro ponto também interessante. Por que Lucas também vai também focar a linhagem de Maria? Por quê? Quem sabe? E não de José. Pastor, como o senhor mesmo apresentou aí, Lucas ele traz uma ênfase maior ao ministério feminino também, né? Isso mesmo. Por isso que talvez ele tenha destacado, né, essa genealogia da parte de Maria, no caso. Né? Ele quebra paradigma. Ele está valorizando o ministério feminino aqui. Ou seja, para o judeu, se Lucas relata para um judeu a linhagem de Maria, perde o crédito. Judeu, mulher para judeu, o que é mulher para judeu ortodoxo da época? Até hoje, né? Mulher só serve para procriação. Mas a fonte é o homem que gera. Mulher concebe, o homem gera. Veja que aqui gerou. Não tem nada de... olha aqui, quer ver? Então, o que importa é quem gera, não é quem concebe. O valor é de quem gera e não de quem concebe. Então, Lucas vai por aquela que concebe, né? Jesus. Aí Lucas trata da história de Maria com detalhe, que foi do Espírito Santo, que o cântico de Maria, Maria Magnificat. Então, Lucas vai, como é que se diz? A mulher samaritana, está em João, né? Mas Marta e Maria, a questão, então, Lucas vai valorizar muito o ministério feminino. Pastor, então, judeu... Oi. Ainda em cima disso que o pastor está falando, sobre essa valorização, eu também penso o seguinte, né? Lá em Gênesis, né? Existe o relato da palavra de Deus falando sobre aquele que seria a semente da mulher, né? Uhum. E olhando por esse lado de Lucas, né? Eu penso que Lucas ele pensou nisso, eu acho, quando ele destacou a genealogia de Maria ali, porque Maria, como o senhor falou que a mulher não tinha uma outra função a não ser procriar,
ele está trazendo isso à luz, né? Ele é a semente da mulher. A mulher não tem semente, né? E destaca Maria ali, né? Isso é muito importante. Isso mesmo. Agora, vem um outro relato aqui, rápido, para a gente poder... Volta a Mateus 1, achei, versículo de número 15 e 16. Olha que interessante aqui. Como ele preserva a teologia e preserva, por exemplo, a ação do Espírito em Jesus. Lê o 15 e o 16. E o que você percebe? Vamos ler? Quem pode ler o 15 e o 16? Mateus 1, 15 e 16. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ó, ele está desde o versículo 1 falando de geração. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Arão gerou não sei quem lá, Ezequias gerou Manassés, Zorobabel gerou, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ele não diz que José gerou Jesus. Percebe? É proposital. Porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Quem gerou Jesus foi o Pai. Não foi de relação sexual. Quando fala gerou, é relação sexual. Então, quando chega em Jesus, e Jacó gerou a José, até aí tudo bem, que é o pai, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Não que José gerou Jesus. José não gerou Jesus. Então, é proposital essa genealogia. Ou seja, conservando o nascimento virginal de Jesus Cristo. Isso é teologia. Isso é teologia. Olha o detalhe, é um detalhe, mas é um detalhe que envolve uma teologia inteira sobre a união hipostática de Cristo, o Deus homem. Ele foi gerado ele procede do Espírito, foi gerado pelo Pai. Da mesma essência do Pai. Não nasceu de relação sexual. É proposital isso aqui. Entende como é que é? É bem interessante. Meus irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje. Eu vou abrir espaço aqui ainda para vocês. Vamos falar do Evangelho de João semana que vem. Estamos adiantados, né? Depois Atos. Então, deu para ter um panorama geral aqui dos evangelhos sinóticos, pelo menos, né? Sinóticos porque Mateus, Marcos e Lucas são semelhantes, né? Mas não... João já tem uma ênfase que nós vamos ver a semana que vem, que é um pouco diferenciada. É uma apologia também esse evangelho, além de ser um evangelho que vai querer provar que ele é o Filho de Deus, não é César, já como ponto de entrada aqui para vocês. Não é César que é o Filho de Deus, não é César que é o Filho de Deus, é Jesus, porque César se intitulava Filho de Deus, João quer provar que Jesus é o Filho de Deus e não César. Então, é interessante. Vocês querem aguentar mais 10 minutos para finalizar aqui ou não, João? Como vocês estão aí? Tudo bem? A gente finaliza os evangelhos hoje aqui. Pode ser? Vamos lá. Mais 10, 15 minutos no máximo. Características do evangelho de João. Escrito por volta do ano 100, é o último evangelho, mais tardio. Provavelmente escrito em Éfeso. João era bispo de Éfeso, superintendente de Éfeso. Escrito em grego, vocabulário reduzido, mais profundo. Caráter dramático. Ele é mais dramatizado, né? Antiteses, ele vai falar sobre luz e trevas, dia e noite, o mundo. Quem anda de dia não anda nas trevas, mas anda na luz. Sois filhos da luz. Então, até as cartas de João vai ter muito essa dualidade. Por isso que alguns até chegaram a dizer que João era agnóstico. Porque João tratava dessa dualidade meio que platônica. Mas o que o João está dizendo aqui é que as duas coisas assim, são separados, mas ele tá dizendo aqui entre o santo e o profano. Não é a dualidade uma questão dual
gnóstica, né? Que é um Deus bom, um Deus mau, que é uma outra teologia falsa, né? Há uma antítese, né? Ou seja, a luz e as trevas, né? Discursos extensos e bem desenvolvidos, possui a cristologia mais alta dos evangelhos, provando que ele é o Filho de Deus, é o Cristo, o Filho de Deus. Forte simbolismo, porque João gosta muito de simbolismo do número 7, né? Número 6, 7, por quê? Veja Apocalipse, 7 taças, 7 juízos, 7... então, vem 7 selos. Aqui também tem uma cura que ele vai fazer. Que horas que foi curado o filho do Réglo? Às 7 horas. João gostava do número 7. O número da plenitude, né? De Deus. 6 talhas em Atos 2. A água transformada em... Por que 6 talhas? Porque é uma falha no casamento. Falta o vinho. Então, os judeus tinham posto 6 talhas ali. 6 é o número do homem, a falibilidade humana. João gosta dessa questão de número. Apocalipse, ele mostra isso também. Palavra de duplo sentido espiritual e físico, né? O sangue é espírito, né? É vida, espírito. Tem a questão lá que eles abandonam a Jesus por causa que ele fala sobre sangue e o judeu não pode comer sangue, mas ainda mais beber do sangue, né? Ele fala ali de maneira figurada, espiritual. As palavras que eu os disse são espírito e vida, e vocês não entendem, né? Aquele que não nascer, Nicodemos, da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, a linguagem espiritual, para confrontar o físico, né? O mais autêntico dos 4 evangelhos, escrito em resposta a seitas heréticas nascidas no meio cristão. O gnosticismo, né? Tem a questão também, o símbolo de João é a águia, né? Vamos ver aqui um pouco mais. Quem era João? Nasceu em Betsaida, na Galileia, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, era pescador. Talvez ele e seu irmão fosse sócio de Pedro e André. Era uma cooperativa que havia ali, né? Simão, Pedro e André, os irmãos, e João e Tiago, né? Era uma cooperativa ali na Galileia, no Mar de Tiberíades. Havia uma cooperativa, então eles eram sócios, né? Segundo a tradição, João, além do Evangelho, escreveu Apocalipse 1, 2 e 3 cartas. Apocalipse, né? Um livro apocalíptico, primeira, segunda e terceira carta de João. Era tido como uma das colunas do Evangelho. João, Pedro e Tiago eram os apóstolos mais íntimos de Jesus. Ele tinha 12, mas tinha 3 mais íntimos, né? Isso é comum acontecer, tá, meus irmãos? Às vezes o pastor está lá e não é partidarismo, ele tem as pessoas mais íntimas dele. E às vezes a gente quer criticar porque o pastor só pensa no obreiro tal lá, não é isso, né? Às vezes é mais intimidade, faz parte, né? Foi o único apóstolo que morreu naturalmente. Ele foi lançado num caldeirão de fogo, caldeirão de óleo quente, segundo a tradição, na época de Domiciano, e não morreu. É uma tradição que conta isso, não tem relatos. Mas o que se dá para entender é que ele morre de morte natural, né, em Éfeso, na Ásia Menor, em 103 depois de Cristo. É o que mais viveu dos apóstolos, né? Quando ele escreve a carta de João, tinha entre 80 a 95 depois de ele era cristã, né? Então ele tinha essa questão aí, chamado também aqui, eu não faria aqui, chamado filho do trovão, né? Junto com Tiago, Boanerges, filho do trovão. Jesus denominava essa personalidade de cada um. Lembra que lá eles foram pregar, aos samaritanos não receberam? Eles voltaram, Senhor, quer que nós roguemos que desça fogo do céu e consuma os samaritanos? Jesus fala, você não sabe que espírito vocês são. Então, quem acha que João era apóstolo do amor, era um homem também, ou seja, todo pescador tem esse temperamento, né? Agressivo. Ele se converte depois, né? A questão que ele está com Jesus, andando com Jesus, eles estão sendo lapidados, né? Veja, eles querem que Deus lance fogo sobre o samaritano, depois o próprio João vai escrever o relato da mulher samaritana que ninguém escreve. Olha só como Deus faz, né, meus irmãos? Para nós finalizarmos aqui. Ele queria que Deus executasse os samaritanos porque não receberam Jesus.
não queriam receber Jesus. Eles foram na frente, ao relato dos evangelhos lá. Ó, eu vou trazer aqui o Messias. Não queremos Messias aqui. Tudo tem o seu tempo determinado, não era tempo para pregar para os samaritanos. Jesus já tinha avisado para eles, não vão pelos caminhos samaritanos, mas vão antes as ovelhas perdidas à casa de Israel. Tudo tem seu tempo. Eles não quiseram ouvir e foram querer pregar para os samaritanos. Eles não recebem. Não recebem Jesus. Podemos rogar ao Pai que mande fogo e consuma os samaritanos? Vocês não sabem que espírito vocês são. Então, olha como Jesus ele discipula os discípulos. Lá na frente, João vai escrever sobre a mulher samaritana. Ele entra na cidade dos samaritanos, prega para a mulher no poço, que vira uma mulher evangelista, e Samaria vai ter um Pentecostes com Filipe lá em Atos. Olha, meus irmãos, Jesus era uma figura extraordinária. Para finalizar aqui, ele teve paciência com os 12 discípulos, inclusive com Judas, mas ele soube trabalhar o caráter de cada um, né? O Pedro, que era temperamental, era sanguíneo, Paulo era colérico, segundo pode-se notar. Também João era explosivo, filho do trovão, né? Era colérico, né? E depois é aquele que se reclina no corpo de Jesus. Então, tem uma questão, o que fica para nós Jesus era uma figura extraordinária. Os evangelhos são extraordinários. É indiscutível isso. Se vocês lerem, tiverem a oportunidade de ler esse livro qualquer dia desse, depois, próxima hora eu vou trazer para vocês a indicação. Vou mostrar ele na íntegra para vocês. É um livro, para mim, o melhor livro que eu já li sobre relatos do evangelho, sobre comentários do evangelho, né? De Joseph Doré. Você vai ver detalhes como Jesus teve paciência e soube moldar os discípulos. Bom, meus irmãos, para finalizar com uma frase de Agostinho, creio nos evangelhos porque a Santa Mãe Igreja, né, Maria, me manda acreditar neles e ponto, né? A Eclésia, né? Agostinho, ele tinha uma afeição pela igreja, ele era devedor da igreja, como eu também. A Eclésia, por isso que eu nunca falo mal da igreja, nem denominação, eu sou devedor. Se eu tenho hoje uma docência que Deus me investiu em mim, foi através da igreja. Eu falo para os irmãos lá, eu jovem, começando a dar a saudação nos púlpitos, escola dominical, e vai até que Deus... Então, creio nos evangelhos, porque a Santa Mãe Igreja me manda acreditar neles e ponto, né? Mas, mesmo assim, ler os evangelhos são livros extraordinários. Eu não acreditaria no evangelho se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica, segundo ele, né? Católica aqui não é romana, tá? É universal, Igreja universal. Não é católica romana. O católico é um termo universal. Nós também podemos falar, não falamos por diferenciação, mas somos católicos protestantes ou pentecostais, né? Eles são católicos romanos que têm os dogmas do Vaticano e nós não temos, né? Bom, próxima etapa, falarei também um pouquinho o que vocês acharam aí desse novo papado aí, né? Um papa americano que é bem diferente de tudo que nós vimos até hoje. Isso é um recado para o mundo aí e para a nação americana, de que a nação americana é a maior nação protestante do mundo. E a Igreja Católica Romana quer ganhar terreno nos Estados Unidos para se tornar uma potência também mundial, né? Que já foram um dia. Então, isso tudo é estratégico, tá? Depois vamos discutir um pouco sobre isso. É importante estar antenado essas questões atuais, que é a história da igreja também, né? Ok, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado, não vou abrir mais porque não dá mais tempo. Quero que a irmã Claudete agradeça com a palavra de oração. E Deus abençoe. Semana que vem voltaremos com Atos dos Apóstolos, tá? E mais alguma dúvida eventual sobre também os evangelhos que vocês tiverem, tragam para nós. Pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por essa aula maravilhosa, onde aprendemos cada vez mais a tua palavra, Senhor, onde nós podemos aprender para ter maior conhecimento, para que nós possamos falar cada vez mais do teu evangelho, Senhor. Agradecemos porque tu nos desse a oportunidade de hoje, de estarmos aqui presente. Agradecemos por cada um, Senhor, por cada um que está participando dessa aula de hoje, pelos professores, Senhor, capacita a nossa mente, a nossa vida, Senhor.
Dá uma boa noite de sono e descanso para cada um de nós, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado. Deixa eu já parar aqui a gravação, se não trava ao vocês saírem. Parar a gravação.